Por isso, eu concordo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita. Seja bem-vindo a este canal. Meu nome é Lucas e eu quero dar as boas-vindas a você que me acompanha, se inscreveu neste canal e às vezes tem inclusive tido a disposição de compartilhar ele com seus amigos que acha conteúdo apresentado aqui relevante. Quero começar agradecendo a você por estar sempre me acompanhando nos vídeos que são apresentados aqui. Que Deus seja louvado por isto e também quero também continuar pedindo a você que não só continue me acompanhando, mas se você preferir, também se inscreva nesse canal e ative as notificações dele. Compartilhe com sua família e amigos. Você pode ter estranhado o título deste vídeo, mas você pode ter certeza de que ele será bem explicado ao longo do mesmo. Você pode ter acompanhado que tem surgido uma questão relativa à Igreja Adventista do Sétimo Dia, relacionada a certos debates ou acusações que têm surgido nas redes sociais nessas últimas. O propósito desse vídeo, já quero deixar claro para você, não é mencionar pessoas e, principalmente, se forem mencionadas os nomes das instituições, caso isso for relevante, senão serão omitidos, justamente por conta do fato de que, a partir do momento que são mencionados os nomes de pessoas, muitas vezes se pensa ou se interpreta que se trata de uma questão pessoal, ou que se gosta da pessoa ou que não gosta da pessoa. E para mim, na verdade, o mais importante são as ideias e os conceitos apresentados. Então, eu não estou aqui para entrar num debate ou numa treta ou numa polêmica, ou assumir a posição ao lado de X ou de Y, mas sim procurar apresentar para você as implicações que acabam vindo a partir de certas ideias que são apresentadas na internet. Desde que a internet surge no cenário e que muitas pessoas têm acesso a ela, acabou dando voz às opiniões que muitas pessoas não tinham anteriormente. Então acontece a expressão da opinião e essa expressão é legítima. Mas a partir do momento que essa expressão ocorre também, muitas pessoas acabam fazendo afirmações descuidadas, sem base, sem informação, apenas porque ouviram falar ou simplesmente porque acham que é assim por conta da experiência que passaram dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ah, eu passei tanto tempo, já fui batizado, eu sei como é. Mas é apenas uma opinião. Significa que essa é a realidade de tal organização ou que é assim que acontece, ou simplesmente porque o indivíduo viu ou acompanhou um fato acontecendo de forma isolada numa certa localidade e acredita que por isso ter acontecido lá ou por indivíduo X e que é, é membro ou é representante ou é líder de tal igreja, que essa afirmação dessa pessoa representa todo o corpo da organização. Então essas são entendimentos equivocados que infelizmente muitas pessoas acabam propagando pelas redes sociais e através de diversos vídeos que são publicados. Vejam só, fulano de tal, ex-membro da igreja adventista. Como tem vários vídeos desse mesmo tipo também, que são entrevistas, são testemunhos de ex-membros de outras denominações religiosas que não podem ser necessariamente utilizados para eh, apresentar uma realidade de uma denominação religiosa. Afinal de contas, essa é a expressão ou opinião de uma só pessoa, não do corpo
como um todo. Então, já dito isso, eu peço que você coloque aí aperte aí o seu gostei nesse vídeo. E eu gostaria também de, nesse momento, iniciar com um pequeno áudio, poucos segundos. A partir do momento que você estiver ouvindo, entenda que não foi possível recuperar o vídeo qual deu-se início a essa discussão generalizada pelas redes sociais. E também, mais uma vez, quero esclarecer que o meu objetivo com esse vídeo não é entrar na polêmica, mas sim com respeito a você, auxiliar você na questão do entendimento e apresentar uma opinião minha em relação a esse assunto. Portanto, não estou dando voz à organização, é apenas uma posição particular, utilizando, obviamente, os materiais oficiais. Então, ouça o áudio que eu estarei colocando aqui, considerando que ele vem de um story do Instagram e que, como ele dura apenas 24 horas, então não foi possível localizar mais o vídeo original. Qual a sua visão sobre a guarda do sábado por certas denominações? Denominação não, seita, né? Como você pode ouvir aí, esse áudio ou esta breve afirmação foi suficiente para que surgisse uma discussão. E, particularmente, eu não creio que as polêmicas, as tretas, ou até mesmo o sensacionalismo sejam somente uma coisa negativa, muito pelo contrário. Ele tem elementos positivos. Afinal de contas, como nós vivemos em um país livre, democrático, no qual todos podem e têm o direito de expressar a sua opinião, qualquer pessoa pode afirmar o que ela quiser a respeito de qualquer outra organização, sobre qualquer pessoa, assim como todos têm o direito de afirmar que não creem em Deus, Deus não existe, ou ignorar completamente a sua existência e vir a público afirmar isso. Entanto, como a partir do momento que nós chegamos ao público com alguma afirmação, nós estamos também eh, eh, tendo que entender que quaisquer outras pessoas têm o direito de questionar as afirmações que fazemos publicamente. Entanto, também existem outros critérios, né? A partir do momento que se fazem afirmações enganosas, falsas e mentirosas, é direito de qualquer outra pessoa vir e replicar essas afirmações. Inclusive, isso acontece nas redes sociais, que são orientadas aí praticamente de forma autônoma. Quando se faz uma publicação, a própria rede ela já tem a autonomia para fazer o reconhecimento se essa afirmação é verídica ou não. Então, às vezes aparece em algumas publicações de algumas redes a uma cobertura, né, e você pode clicar ainda e visualizar, né, mas com um aviso que essa afirmação não é verídica, não tem a sua veracidade confirmada, e também apresenta-se uma breve descrição do porquê ela não é verídica. A partir desse áudio começou-se também a fazer, ou melhor, começou a aparecer recentemente, da parte de um indivíduo, como já disse, não estarei mencionando nomes aqui, eh, algumas afirmações a respeito de crenças da Igreja Adventista do Sétimo Dia e também supostos textos de Ellen White ou mesmo outros que poderiam ser textos de que são crenças oficiais nossas. Então, a partir desta publicação, outros adventistas já andaram fazendo algumas réplicas e também usando o direito de resposta em relação a essas afirmações iniciais. Como já foi dito inicialmente,
quando uma pessoa publica um pensamento na internet, também se entende que outras pessoas têm o direito de apresentar uma opinião diferente em relação a esta publicação. Alguns comentários que surgiram com algumas destas publicações que eu gostaria que você me acompanhasse a partir desse momento. Concordo com cada palavra sua. Temos aprendido muito e, no ponto em que divergimos, isso não nos impede de admirar seu trabalho. Ficamos com o que nos une. Então, como você pode ver, este é um comentário a favor e que expressa aí, portanto, o direito que o indivíduo tem de concordar, ao mesmo tempo em que também discorda, apresenta discordâncias, embora não tenha sido muito específico, mas apresentando ponto bíblico. Vamos ficar com o que nos une. Este comentário também apresenta um ponto de vista que concorda. Eu não vejo a Igreja Adventista do Sétimo Dia como seita. Uma mensagem importante para o mundo cristão atual. Eu leio os livros de Ellen White, li as passagens polêmicas e, ao mesmo tempo, confessa que não foram todas, mas digo que o texto que usam para provar algo é tão fora do contexto primário, no sentido de que leu também as mesmas fontes que foram utilizadas nas acusações e que essas fontes elas foram usadas indevidamente. A partir de agora, eu mostro para vocês alguns textos alguns comentários que discordam com algumas partes sublinhadas. Infelizmente, sim, a Igreja Adventista tem classificação de seita porque cumpre os pré-requisitos. Que pré-requisitos são esses? Então, primeiramente, o que seria a classificação de uma seita? Isso, particularmente, penso que seja uma opinião particular da pessoa que escreveu isso. Afinal de contas, qual é a classificação de uma seita? Qual é a definição desta palavra? Né? A partir do momento que uma pessoa entende e crê na teologia bíblica diferente de mim, e aí só por isso eu vou classificá-la como se ela fosse integrante de uma seita, então essa classificação é dúbia, ela é suspeita, né? Como se fosse uma organização estranha, que está isolada e que atua de forma completamente contrária à palavra de Deus, como se fosse algo completamente oposto ao cristianismo e que seja algo até mesmo diabólico. Então, dessa forma, quais são os pré-requisitos que esta pessoa está apresentando aqui? A Igreja Adventista condiciona a salvação aos ensinos de Ellen White. Então, a pergunta que fica até óbvia em relação a isso é: qual é o texto da Igreja Adventista que afirme, que seja oficial, que apresente a afirmação de que a Igreja Adventista condiciona a salvação aos escritos de Ellen White? Eu não conheço nenhum texto dessa natureza, mas se alguém tiver aí e conhecer, pode colocar aqui abaixo nos comentários. Entre outras heresias. Quais são essas outras heresias? Como, por exemplo, a guarda do sábado e também o ministério profético de Ellen White. E isso é suficiente para classificar a Igreja Adventista do Sétimo Dia como heresia. Nós precisamos voltar para a Bíblia para isso. Afinal de contas, o sábado como um dia santificado é afirmado pela Bíblia. Então, se isso é heresia, então você está afirmando que a Bíblia ela apresenta a heresia. Então, nesse sentido, essa pessoa não cita todas as heresias ou mesmo todos os pré-requisitos aí pelos quais a Igreja Adventista cumpre aí a classificação de seita, como ela escreveu. E ainda
despreza a obra salvífica por intermédio de Cristo. Então, qual é o texto oficial da Igreja Adventista que nós podemos inferir isso? Então, aqui ela ainda termina: você não abordou os pontos porque sabe que são verdadeiros. Então, a gente precisa entender uma coisa: a partir do momento que uma pessoa ela escreve algo, o que vai ser respondido é aquilo que está escrito. Então, a partir do momento que uma pessoa não coloca, não apresenta todos os pontos de forma mais abrangente, a gente vai se ater ao que a pessoa escreveu ali, como eu estou fazendo aqui nesses comentários. Então, a resposta que foi dada ao referido pastor que inicialmente fez esta acusação, ela foi feita em conformidade com o conteúdo que ele apresentou. Então, muitas pessoas apresentaram os seguintes comentários: não, então, se ele está errado, você deveria ter provado isso. Então, a resposta que foi dada foi suficiente de acordo com o conteúdo que foi apresentado, sendo que a obrigação de provar o erro inicial é da pessoa que faz a abordagem, que no caso foi a pessoa que acusou, que não apresentou provas contundentes e principalmente bíblicas em relação à acusação de seita. Então, a resposta ela tem que se ater ao conteúdo que foi apresentado. Então, se os pontos não foram abordados, não é porque se sabe que são verdadeiros, é porque foi feita uma resposta de acordo com o conteúdo que foi apresentado. Outros comentários. Tem muitas pessoas falando sobre a Igreja Adventista sem nunca terem lido documentos oficiais. Recomendo, para começar, o livro Nisto Cremos. Houve uma resposta: desculpa, mas dizer que vocês têm um livro que o nome é Nisto Cremos dá mais argumentos, pois o único livro que devemos crer é a palavra do Senhor. A pessoa que escreveu este comentário, o fato de termos um livro intitulado Nisto Cremos, não significa que são argumentos que, neste caso, seriam a desfavor. Muito pelo contrário. O livro Nisto Cremos, ele tem o propósito de apresentar as crenças dos adventistas do sétimo dia. O fato de ser mencionado o título do livro significa que a contraparte deveria ter tido o mínimo de cuidado no sentido de pesquisar a literatura oficial da Igreja Adventista do sétimo dia, antes de expor as suas críticas, as quais, eu afirmo, todos têm direito de apresentar, mas num sentido de que devem fazer as suas críticas de forma embasada em fontes oficiais, para que dessa forma não corra o risco de passar por uma situação de descrédito. Então, nesse sentido, o livro Nisto Cremos, ele afirma quais são as crenças oficiais dos adventistas do sétimo dia. Outro comentário. Concordo que em alguns pontos dos escritos de Ellen White são acréscimos de doutrina. Quais pontos dos escritos de Ellen White são acréscimos de doutrina? Então, faltou apresentar quais são esses pontos. E fala de coisas que não estão na Bíblia e já li vários. Mais uma vez, não se apresenta quais são esses pontos que não estão na Bíblia, supostamente. Já fui batizada e tinha que responder para ser batizada se acreditava em tudo da Ellen White. Mais uma vez, é uma interpretação particular do indivíduo, porque quando uma pessoa é batizada, inclusive mais recentemente, não tem sido praticado todas as perguntas que aparecem nos guias oficiais da igreja, como inclusive antes da cerimônia de batismo, é apresentado uma
profissão de fé breve, né, na qual são feitas algumas perguntas e geralmente essas perguntas, basicamente, elas são resumidas, prefere-se resumir para não tomar muito tempo. Então, geralmente se pergunta se o indivíduo crê em Deus, se aceita a Bíblia como norma de fé, e se crê que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja verdadeira. Perguntas dessa natureza. Então, ultimamente, muitos têm preferido resumir em poucas perguntas, 2 ou 3 perguntas. Tá? Na ficha batismal, que é um documento que a pessoa preenche e assina, e inclusive isso tem relação também atualmente com a LGPD, também existe essa pergunta, né? E essa pergunta tem sido atualizada nesse sentido, se ela crê no ministério profético de Ellen White. No entanto, isso não significa que, para ser batizada, ela tem que afirmar que crê em tudo de Ellen White. Então, a pergunta nunca foi essa daí. Até recomendo, mais uma vez, que se procure saber aí, conhecer a ficha batismal, como que são as perguntas. Nesse sentido, então, quando se afirma que os adventistas estão sinceramente enganados, tem essa pergunta aqui, ó. Conhecendo mais a fundo a obra dela, vi que não concordava e saí. Então, essa questão aqui é particular do indivíduo. Então, não significa que, de fato, os adventistas estão errados ou enganados. Significa que a pessoa que escreveu isso aqui, ela não concordava com os ensinamentos a respeito de Ellen White. Direito dessa pessoa. Mas não significa que isso seja algo que representa toda uma organização. Outra, outro comentário. Ué, mas vocês não são uma seita? Eu já fui adventista. E isso, pelo menos, era dito pelos líderes na época. Então, mais uma vez, como eu disse anteriormente, essa é a experiência de uma pessoa e não representa necessariamente a opinião de toda uma organização. É necessário que a gente tenha esse senso de que a experiência de uma pessoa, ela não representa tudo o que acontece ou a realidade de uma organização. Então, isso era dito pelos líderes na época. Então, ela pode ter ouvido algo que um líder, uma pessoa afirmou no passado, e ela pode ter interpretado incorretamente, ou que o líder pronunciou também estava equivocado em alguma coisa e isso a induziu ao erro de alguma forma. Então são muitas as possibilidades. Mas só por isso, por causa de uma experiência particular, classificar o adventismo como uma seita, então isso não é critério suficiente. Então é necessário nós voltarmos e vermos o fato. Só porque uma pessoa pensa diferente de mim em relação a uma coisa, como por exemplo, eu sou trinitariano, então eu vou procurar acusar um grupo que é antitrinitariano ou unitário como sendo uma seita, eu não tenho elementos suficientes para fazer esta acusação. Mais outras declarações que foram feitas aqui. Ele citou e deu referência bibliográfica dos dogmas da Adventista. Primeiramente, até onde eu pude ver, ele realmente citou, deu referência, mas as referências que foram mencionadas ali, pelo menos uma delas, tá, eu não conheço. Doutrinas de Nossa Igreja é um livro que eu basicamente nunca ouvi falar e talvez seja uma publicação não da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, é necessário nós procurarmos checar as fontes que são utilizadas. Né? Então, se ele citou, deu referência bibliográfica, então é necessário que ele tivesse o cuidado de mencionar aí as referências corretamente. E considerando que as referências são corretas, é necessário que se cheque cuidadosamente que essas fontes realmente estão fundamentando aquilo que eu estou apresentando como uma opinião particular. Então é necessário termos esses cuidados aí.
Outro comentário é que eles são dogmas da Adventista. Primeiramente, a Igreja Adventista não possui credo e nem dogmas. Credo ou dogma são ensinamentos que já estão tão fundamentados que não estão sujeitos a qualquer tipo de alteração. A Igreja Adventista do Sétimo Dia possui crenças. Então, desde que o livro Nisto Cremos foi lançado pela primeira vez, ele já passou por diversas atualizações de conteúdo. Elas geralmente acontecem quando a Assembleia da Associação Geral, que é reconhecidamente a maior autoridade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que se reúne geralmente a cada 5 anos, eles propõem e votam alterações. Então, existe um processo para que isso aconteça. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não possui dogma. Se outras organizações religiosas possuem, isso não é o caso. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não possui dogmas ou um credo. Afinal de contas, o único credo que é reconhecido da Igreja Adventista do Sétimo Dia que eu conheço é a Bíblia. Outro comentário: o Adventismo prega que os textos de Ellen White são tão sagrados quanto as Escrituras. É uma pergunta. Então, em que sentido o Adventismo prega que os textos de Ellen White são tão sagrados quanto as Escrituras? É no sentido de serem inspirados? Então, sim, nesse sentido são tão sagrados. Agora, se essa frase tem o intuito de afirmar que os textos de Ellen White são autoritativos, da mesma forma como a Bíblia é, então já é uma afirmação falsa e enganosa. Os escritos de Ellen White não têm a mesma autoridade que as escrituras. E a própria Ellen White reconhece isso em seus escritos, quando afirma que os escritos de Ellen White, são uma luz menor e visa direcionar as pessoas à luz maior, que é a Bíblia. Então, nesse sentido, é necessário entender qual é o sentido de sagrados aí nesse. Outro: fui adventista por 7 anos e uma coisa é inegável. Ellen White escreveu várias coisas que são contrárias à Bíblia. Então eu fico pensando que essa é uma experiência particular dessa pessoa. Ela foi adventista por 7 anos. Mas eu fico pensando o quanto ela de fato leu e se aprofundou nos escritos de Ellen White. Até porque ela não apresentou quais são essas coisas que são contrárias à Bíblia. Então, é uma suposição. Ela pode ter interpretado incorretamente e está aqui apresentando em seu comentário como algo inegável. Então, é necessário tomarmos cuidado, assim como também precisamos tomar cuidado com as referências que a gente utiliza. Então, alguns adventistas escreveram comentários assim que são de apoio, mas as referências elas já não são mais atualizadas. Por exemplo, o Manual da Igreja. Essa edição de 2005, ela já é completamente desatualizada. Se você fosse procurar essa frase citada ali na página 13 do atual Manual da Igreja, você já não encontra. Então, se nós temos um manual já mais atualizado, caso a última edição é de 2022, seria conveniente apresentar a edição mais atualizada. Da mesma forma, em relação ao livro Nisto Cremos, foi citado aí um texto de 2003, página 199. O livro Nisto Cremos, ele possui, como eu já disse, uma última edição de 2020 e ela já teve algumas impressões até o momento. E ambos essas referências, elas já possuem aí atualizações bem mais recentes que essas de 2003, 2005. Então, geralmente acontecem atualizações no sentido de linguagem, de mudanças de frases. Às vezes chega-se à conclusão, e essa conclusão é proposta e depois
votada para aprovação, para ser aprovada ou não. Então, existe a possibilidade que algum texto que eu apresente de edições passadas seja incorreto ou não seja mais a edição atual, né, seja completamente desatualizada. É muito comum, inclusive, de pessoas que acusam a Igreja Adventista de citar fontes, eh, bem passadas, que não são mais atualizadas, inclusive de livros como estudos bíblicos. Geralmente se utiliza, edições anteriores a 1900 para afirmar que a Igreja Adventista ensina que a natureza de Cristo era pecaminosa, tal como os parágrafos citados, nessas edições já foram removidos. E pessoas citando, edições antigas do livro Estudos Bíblicos, que é lançado pela CPB. Então, é importante a gente utilizar as edições mais atualizadas, que geralmente estão disponíveis publicamente para download ou, no mínimo, são publicadas para venda. Então, quando você for apresentar aí, argumentos a favor da igreja, procure apresentar, textos atualizados. Agora, o último comentário que eu quero apresentar para você, e que inclusive deu origem ao título deste vídeo, é este aqui: os adventistas parecem cristãos. Veja que isso é uma afirmação. Parecem cristãos, e fica, nas entrelinhas que parece, mas não é. Continuando, usam a Bíblia, mas ensinam doutrinas estranhas às Escrituras. Então, quais são essas doutrinas estranhas às Escrituras que os adventistas ensinam? É a doutrina do sábado, sendo que o sábado é o único dia em todas as Escrituras sagradas que é reconhecido como dia santificado por Deus. Essa é uma doutrina estranha às Escrituras? Ou seria a Trindade? A Trindade, ela tem, pelo menos aí 150 citações diretas ou indiretas ao longo de toda a Bíblia. Isso é um ensinamento adventista. É uma doutrina estranha às Escrituras. Ou talvez seria o santuário. O santuário é uma doutrina estranha às Escrituras, sendo que ele aparece em duas fases. Fase terrestre, qual ele era o tabernáculo enquanto os israelitas ainda não se estabeleceram completamente em Canaã. Depois o templo de Salomão, o templo de Herodes. E também uma fase do santuário celestial, que aparece, inclusive, desde o Antigo Testamento. Isso é uma doutrina estranha às Escrituras. Ou será que seria o juízo investigativo, também conhecido como juízo pré-advento, que aparece em Daniel 8, verso 14? Isso é uma doutrina estranha às Escrituras? Então, seria interessante que fossem especificadas quais são essas doutrinas que são estranhas às Escrituras. Ou também a crença sobre o crescimento em Cristo, enfim, crenças que são baseadas nas doutrinas, né? Quais são as doutrinas dos adventistas do sétimo dia? A doutrina de Deus, a doutrina do homem, a doutrina da igreja, a doutrina, eh, do das crenças sobre o estilo de vida, e também a doutrina dos últimos eventos. Temos, ao todo, 6 doutrinas apresentadas aqui no livro Nisto Cremos, e todas essas doutrinas, elas possuem em seu grupo crenças, totalizando 28. Então seria interessante que a pessoa que escreveu este comentário, pelo menos desse exemplo, né, do porquê que os adventistas parecem cristãos, né? Só porque, na opinião dela, ensina doutrinas estranhas às escrituras. Então, faltou mencionar aí algumas dessas doutrinas que são estranhas, né? Ou talvez seria porque o fato de os adventistas guardarem o sábado, sendo que a maioria
dos cristãos observa o domingo, isso já é suficiente para que eles pareçam cristãos e usem a Bíblia? Então, nesse sentido, ela continua o seu comentário. Baseiam suas crenças em Ellen White. Então, utilizando aqui o livro Nisto Cremos, seria interessante que a pessoa que escreveu esse comentário também expusesse aonde, aonde está escrito ou apresente o texto é, e afirme que nós baseamos as nossas crenças em Ellen White e não a Bíblia, e não na Bíblia. Então, baseiam suas crenças em Ellen White, cujos escritos eles atribuem a mesma importância da Bíblia. Por isso, concordo que é uma seita. Então, nesse sentido, eu gostaria de apresentar aqui para você, que me acompanha, 2 parágrafos do livro Nisto Cremos. Esta aqui é a edição mais atualizada dele, de 2020, e ela já apresenta algumas reformulações. A página 291, no capítulo O Dom de Profecia, o subtítulo O Espírito de Profecia e a Bíblia. E aqui entenda que o livro Nisto Cremos não é um livro de Ellen White, tá? Apenas para deixar claro. Os escritos de Ellen White não constituem um substituto para a Bíblia. Veja que interessante. Não podem ser colocados no mesmo nível. A pessoa que escreveu esse último comentário que você vê ainda na tela, ela escreveu que os escritos de Ellen White, eles atribuem a mesma importância da Bíblia. E não é o que está escrito aqui no livro Nisto Cremos. As escrituras sagradas, continua aqui o parágrafo, ocupam posição única, pois são o único padrão pelo qual os seus escritos, os de Ellen White, ou de quaisquer outros, devem ser julgados e ao qual devem estar subordinados. Gostaria de perguntar, inclusive, para a pessoa que escreveu este comentário da tela, ou outras pessoas, vocês conheciam este texto aqui? Sabiam que ele é uma informação oficial dos adventistas do sétimo dia? Não. Então, agora você está conhecendo. Então, agora você está conhecendo e está sabendo que os adventistas do sétimo dia não atribuem aos escritos de Ellen White a mesma importância da Bíblia. Pelo contrário, afirma-se que as escrituras sagradas ou a Bíblia ocupam uma posição única, o que significa que os adventistas do sétimo dia estão plenamente de acordo com a sola escritura, que é um dos fundamentos do protestantismo. A Bíblia e somente a Bíblia como única regra de fé. Eu tenho aqui também um outro parágrafo que eu também quero deixar de exemplo, que tem o subtítulo no mesmo capítulo, na página 291. A Bíblia é o padrão supremo. Os adventistas do sétimo dia apoiam plenamente o princípio da reforma. Sola Escritura, a Bíblia como seu próprio intérprete e a Bíblia sozinha como base de todas as doutrinas. Essa pessoa que escreveu esse comentário, ela afirma que os adventistas baseiam suas crenças em realidade. O livro Nisto Cremos está afirmando o contrário, que a Bíblia e a Bíblia sozinha é a base de todas as doutrinas. E, além disso, continua aqui, os fundadores da igreja desenvolveram suas crenças fundamentais por meio do estudo da Bíblia. Não receberam tais doutrinas através das visões de Ellen White. Que não receberam tais doutrinas através das visões de Ellen White. Seu principal papel durante o desenvolvimento das doutrinas da igreja foi orientar a compreensão da Bíblia e confirmar as conclusões às quais se chegava pelo estudo da Bíblia. E é interessante porque talvez a pessoa que escreveu este comentário ela não conheça e talvez alguém que esteja me assistindo neste momento talvez não conheça.
mas nunca houve uma única visão de Ellen White que deu origem a qualquer uma das doutrinas ou crenças dos adventistas. Que em muitas ocasiões houve que os adventistas, desde o período do desapontamento em que eles se lançam no estudo da palavra de Deus, em certas ocasiões eles consultavam Ellen White, quando ela estava próxima a eles, qual era a opinião dela a respeito do que ela estava estudando. E sabe qual era a resposta que ela geralmente dava nesses momentos em que eles estavam estudando a Bíblia para procurar entender os ensinamentos bíblicos? Ela simplesmente não tinha nada a dizer. Não tinha entendimento nenhum. Ela poderia passar a imagem de uma pessoa completamente ignorante. A questão é que ela não recebia nenhuma visão nesses momentos. E por que isso não acontecia? Porque era necessário que os adventistas se empenhassem. Isso incluía a própria Ellen White no estudo da palavra de Deus. Então, muitas vezes eles se empenhavam, e às vezes noites inteiras, orando e estudando a Bíblia e procurando entender. Então, quando eles esgotavam todas as possibilidades que estavam ao seu alcance, quando eles concluíam os seus estudos, após esses momentos, aí sim Ellen White recebia alguma visão, confirmando ou não aquilo que eles haviam estudado. Quando ela recebia visões após eles terem estudado, às vezes ela confirmava certos elementos e discordava de outros. Aí ela podia apresentar um resumo detalhado daquilo em que eles estavam certos, daquilo que haviam estudado, ou naquilo em que eles haviam ou estavam equivocados. Era assim que funcionava. Não era a partir das visões de Ellen White. As visões de Ellen White jamais, na história do Adventismo, inibiram a necessidade do estudo das Escrituras. Isso também aconteceu em 1888, numa assembleia que ocorreu na cidade de Minneapolis. E ela é considerada uma das assembleias mais importantes do Adventismo, porque deu origem, inclusive, a crenças relacionadas à justificação pela fé. Muitos que acusam o Adventismo de priorizar a salvação pelas obras deveriam se aprofundar o máximo possível em relação aos acontecimentos dessa Assembleia Geral, quando afirmam que os adventistas guardam a lei para serem salvos. Então é importante que se entenda que os adventistas do sétimo dia creem na justificação pela fé e não pelas obras. E se nós guardamos a lei, não é por obras, mas é porque fomos salvos e cremos que a graça de Deus é o respaldo que necessitamos para obedecermos à lei, como resultado da salvação e não porque nós estamos em busca incansável dela. Então é necessário que a gente procure se aprofundar nas questões históricas. Muitas vezes as acusações são feitas por pessoas que não se aprofundam nessas questões. E voltando ao tópico principal, a partir do qual foi feita a acusação de, de se considerar a Igreja Adventista seita. Por isso quero aconselhar você sobre duas